Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão, Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o CAFOF, o FOF aí da Quineia. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês aí. Então, fundo com PL de 617 milhões, né? Tem sua taxa de administração, também tem uma taxinha de performance. Cota patrimonial, R$ 88,00 cravado, né? Cota mercado, fechou hoje, quinta-feira, a R$ 77,80. Vai pagar aí 80 centavos, né, no dia 12. Volume médio diário negociado de quase 1 milhão aí. E início do fundo em 2018, né, fundo aí um pouquinho antigo, né. Bora pro que rolou no mês, né. Então, em agosto, a cota teve uma alta de 1,89, resultado 0,73% superior à alta de 1,16 do IFIX, né. A cota mercado do CAFOF teve uma alta de 2,39 no mês, resultando com um desconto de 9,84 da cota de mercado em relação ao valor patrimonial. Isso aqui ele está levando em consideração esse valor de fechamento de 79. Agora, como caiu para 77, então tem um pouquinho mais de 10% de desconto aí, né? Aí, enfim, ele vinha aqui falando de todo o cenário macro, de várias coisas do que está acontecendo, né? Inflação, o Fed, a questão dos Estados Unidos, ciclo de corte nos Estados Unidos, enfim, fala um monte de coisa assim, de movimentação mesmo dentro do fundo, nada, né? A única coisa que ele traz ainda é um panorama sobre como que tá a nossa classe aqui, né? Então, ele fala até que em 2025 setores que se destacaram em termos de retorno foram agro, multiestratégia, shopping, logística, escritórios, enquanto os que performaram pior foram hotéis, residenciais, energia, renda urbana e FOF. Então, inclusive aqui a gente tem até esse gráfico, né? Então, temos aqui o gráfico da variação do mês e temos o gráfico da variação do IFIX no ano. Se eu não me engano, foi o próprio CAFOF que no relatório do mês passado ele informou que estava seguindo para uma linha de pegar mais fundos residenciais, porque eles estavam muito descontados, né? E se a gente for ver, ó, ele anunciou isso no relatório passado, né? Então, se a gente for ver a variação do ano, ainda ó, ele está aqui, foi o que menos andou aí, né? Porque hotéis ainda está no negativo, mas do que andou um pouquinho, ele foi o que menos andou. E a variação do mês, que foi quando ele avisou, né? Olha o tanto que subiu aqui, 3,74. Então, assim, eles tiveram essa ideia aí, né? E realmente a ideia se confirmou com aquilo, né? Residencial tinha ficado muito para trás e caminhou aí durante esse mês, né? Aqui ele fala das movimentações, né? Lá era tudo macro, macro, macro. Aí aqui ele fala um pouco mais das movimentações. Que nesse caso, em agosto, venderam fundos de CRI para comprar outros ativos desse mesmo segmento com maior potencial de retorno. Teve uma redução líquida de 1,24% do PL. Como acreditamos que haverá volatilidade nos próximos meses, preferimos manter um percentual de caixa um pouco maior. Isso aí ele já vem fazendo esse movimento mesmo, né? Em agosto geramos um resultado de 90 centavos por cota e distribuímos 80, aumentando a reserva para 73 centavos. O resultado foi beneficiado pelo recebimento de dividendos do fundo Risa Viseu, que deu 0,5 por cota, 5,3, né? 5 centavos,3. Pagamento de dividendos é semestral. E pelo ganho de capital na venda dos fundos imobiliários, ele não fala qual fundo que ele vendeu, né? De 0,3 centavos. Então aqui a gente vê, né? Reserva acumulada 73 centavos. Consegue ver aqui a composição do rendimento. Então, aqui quanto que ele gerou, né? 86, pagou 80. Temos já o guidance até o final do ano, né? Que banda inferior 75 centavos, banda superior 85 e o previsto para ele pagar é 80. Aqui nós temos a DRE dele, então agora no mês de agosto, receita de fundo imobiliário, total das despesas, o resultado, ainda separou um valorzinho aqui para reserva, ficou aí 5 milhões para distribuição, né? E aqui a gente vê o ganho de capital que ele fez, né?
ele entregou aí 88% só. Então, separou um valor bom para reserva. Aqui a gente vê a variação dele do valor patrimonial, né? Então, agora, 29/8 em R$ 88. Se a gente for ver, de um ano para trás, ó, mudou pouquinha coisa a variação, né? Em janeiro, que teve uma queda forte de toda a classe, né? Ó, caiu para R$ 78. A marcação a mercado bateu em tudo que era fundo de papel, né? Um dos únicos que não apanhou tanto assim foi o ICRI, porque ele já nasceu em um momento que a NTNB estava muito alta, né? Então, assim, ele não sofre tanto, né? Mas para quem nasceu no NTNB mais baixa, ele sofre bastante, né? Acaba corroendo bastante o patrimônio dele. Então agora dá para ver que numa janela de um ano aí ele está mais ou menos na mesma faixa, né? Aqui ele traz o desempenho, né, do IFIX em agosto e desempenho em 2025, que é a parte de negociação, quase 1 milhão por dia, de negociação diária, né? A alocação do fundo como que tá? Por tipo de ativo, então 92% em fundos imobiliários, tem quase 5% aí em um CRI e tem 2,4% em caixa. Por estratégia, 43% tática, 54% imobiliária e tem um pouco aqui em caixa, né? E aqui ele deixa quais são essas alocações, né? Alocação tática é estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno no curto e médio prazo. E a imobiliária é estratégia de alocação em ativos com qualidade imobiliária de viés de longo prazo. Por categoria, a gente vê fundos de CRI é a maior delas, né? Seguido por logística. Aí vem aqui shopping e varejo, né? Movimentações da carteira. Então, quanto que ele vendeu? 1,24% do PL. Vendeu fundos de agências. Comprou fundo de escritório e o restante foi para o caixa. Composição da carteira dele. Carteira dele, sim, não mudou nada aqui pelo que eu vi, pelo que eu lembro do último relatório, né? Existe essas posições maiores em LVBI, VGIR e HSML, né? Então, assim, não mudou muita coisa, pelo que eu vejo aqui, continua a mesma coisa, né? Se mudou alguma coisa, foi bem pouco, bem sutil, né? Então, assim, é uma carteira que eu acho boa, já falei várias vezes com vocês, né? Aqui a análise de upside, o duplo desconto, né? Em 32%, tá subindo aí bastante, né? E aqui o CRI que ele tem, né? Então é isso, pessoal, não tem mais o que falar não. Um mês super light aí para a CAFOF, destaque aí para esse ganho de capital que ele fez com a venda de fundo imobiliário, né? Vai fazendo mais caixa e vamos ver, vamos ficar de olho, né? Um sonho, não vou falar um sonho meu porque eu não sou cotista desse fundo, né? Mas eu acho que ficaria um fundo excepcional se eles juntassem aqui o CAFOF com o Kinea Hedge Fund, né? O Hedge Fund é um FOF 2.0, é um FOF mais atualizado, né? Então acho que faz sentido fazer esse movimento, né? Não é à toa que a gente viu várias gestoras fazendo esse movimento. A última aí foi a RBR, com o RBRF e o RBRY, né? Então, se acontecesse isso aqui nos fundos da Kinea também, nossa, ficaria sensacional, né? Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @ofiraquestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!